Fala galera, começa agora mais um podcast Diálogos sobre a Cena. A atividade é formativa e faz parte da programação da 18ª edição do festival Em Janeiro Teatro para Criança é o Maior Barato, realizado pela companhia Fábrica de Sonhos e pelo governo do estado de São Paulo por meio da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas. No bate-papo de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o espetáculo Boa Noite, que foi apresentado pela companhia Circo Navegador no espaço Fábrica de Sonhos. Participam do podcast comigo Eduardo Catanozzi, um dos curadores do festival. Obrigado, Eduardo, pela presença. Eu que agradeço, você. Dibe Carneiro Neto, que é jornalista e crítico teatral. Obrigado, Dibe. Obrigado, você. E o pessoal da companhia, que está aqui comigo, eu estou com o Luciano Draeta, que é o meu xará, e também com Alejo Linares. Acertei, né, Alejo? Certo. Tá certinho? Certíssimo. Então tá bom. E é com vocês que eu vou começar o nosso bate-papo. Eu queria, Luciano, que você contasse um pouquinho pra gente sobre a trajetória do grupo e como que foi o processo de pesquisa e criação do espetáculo apresentado aqui. Muito bom. Em primeiro lugar, muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês. Obrigado a quem está nos assistindo. Circo Navegador é uma companhia que tem 26 anos. Nós começamos em São Paulo, é o lugar onde eu vivia, na capital. Em 2002, me mudei para São Sebastião e a companhia foi se transferindo. Em 2007, a gente estava já enraizado na cidade de São Sebastião, que é no litoral norte do estado de São Paulo. Desde o começo, tem um peso muito forte no nosso estudo, o circo. Eu fui aluno do Circo Escola Picadeiro, da Escola Paulista de Circo, e também fui aluno de um monte de oficinas de teatro, onde eu fui me aprofundando nas artes. E quando da fundação do grupo, o nome circo está presente no nome do grupo propositalmente, porque é a principal fonte de inspiração e pesquisa. Nesse tempo todo de estudo, a gente montou 15 espetáculos, assim como a Fábrica de Sonho, a gente mantém uma sede lá em São Sebastião, que é um teatro, que tem uma vida como um espaço cultural que passa cinema, música, teatro, dança, que é um espaço de formação também. E para nós é super importante, né, se afirmar como trabalhadores das artes, como profissionais das artes, como pesquisadores, como pessoas que têm o desejo de provocar, de produzir subjetividades e provocar nas pessoas as subjetividades. E eu acho que é importante lembrar que um grupo que tem esse tempo todo de existência provavelmente não seja por talento, mas por teimosia, por uma dedicação, porque a gente não sabe fazer outra coisa, porque a gente só quer fazer isso. Mas tem uma boa dose de talento aí também, né? Tem um talento, acho que tem a questão da resiliência nessa trajetória e a questão de estar se reinventando sempre, né, Luciano? Eu chamo isso de persistência. A gente, como se a gente tivesse um brinquedo nas mãos, como uma criança que desmonta e monta, desmonta e monta, desmonta e monta, e nesses procedimentos consegue tirar uma linguagem, uma característica própria, um jeito de existir, um jeito de narrar e contar histórias. Isso é o que nos alimenta enquanto seres humanos, é o que nos dá motivação na existência, né? Podemos falar para vocês dos nossos quixotismos, né? Eu e a Alejo, nessa última empreitada, há 9 anos atrás, nós fomos a um barracão, assim como esse que a gente está agora, que é um prédio que era uma fábrica. Foi uma fábrica, foi um depósito, foi um armazém, e a gente olha para aquilo e pensa num teatro. Inevitavelmente a gente olha o pé direito, a gente olha a estrutura, as possibilidades que esse espaço vai nos dar. E era um prédio muito velho. E a gente estava saindo de um outro prédio que era um pouco precário, que não estava nos atendendo bem e era alugado. A gente tinha que devolver o prédio, porque a gente não ia, né, o proprietário pediu esse prédio. Quando a gente entrou para olhar esse novo imóvel que a gente iria alugar, eu saí com um olhinho desse tamanho, assim. Aí eu pergunto para o Alejo, e aí, o que você acha? Qual foi a resposta? Vai dar muito trabalho. Vai dar muito trabalho.
Mas ia valer muito a pena? Ia valer muito a pena. Então valeu muito a pena. Imagina que o telhado estava caído, então quer dizer, a gente teve que erguer tudo praticamente o prédio inteiro. Estava uma nova estrutura. Mas essa capacidade da percepção prática e de uma sim. percepção sonhadora. É claro que uma se completa com a outra, que vai dar muito trabalho. Né? Alguém tem que puxar a gente para a terra de novo, né? Porque você já imaginou a plateia, os espetáculos ali. E o Alejo foi mais para a parte de estrutura, mais para a realidade, digamos assim. E com esse equilíbrio de forças, o espaço está lá, ele existe, ele tem cor, ele tem vida, ele tem cheiro. À custa disso, da gente tirar os cupins, da gente reconstruir as paredes detonadas, investir muito dinheiro e ser um espaço cultural numa cidade de 80 mil habitantes, a qual não tem por vocação ou por prática, tem um espaço cultural alternativo. Uma cidade pequena como é a nossa. Conservadora, em alguns momentos até provinciana, em outros momentos a gente abre essas perspectivas, essas possibilidades, promove festival, traz grupos de artes, de diversidade de linguagens, pluralidade, diversidade, escuta sensível da comunidade. Então, tudo isso composto resulta num grupo de teatro que vai além da sua produção. Passa a ser um agente comunitário, um articulador das artes e da cultura. Luciano, e fala pra gente um pouquinho sobre o espetáculo Boa Noite. Boa Noite é uma criação que eu dedico à minha filha. Quando minha filha tinha 3 anos, bem, desde sempre, uma criança manifesta os seus medos. Quando ela tinha 3 anos, eu tinha tendo que dar muitas respostas sobre os medos. Começo a sempre elaborar, né? Em vez de pagar analista, a gente começa a elaborar como é que a gente estetiza as nossas dificuldades, os nossos apertos na vida. E aí, responder sobre o medo para uma criança me punha em questão. Então, eu respondia para minha filha: filha, papai também tem medo. Você é pequenininha, o seu medinho é pequenininho. O medo do papai é um medão, grandão. Mas quando a gente se encontra nisso, a gente vai enfrentar esses medos e vai superar. Educar uma criança é um negócio complexo, né? As crianças não vêm com um manual, as crianças não vêm com um regramento. Nasce uma criança, nasce um pai que nunca praticou aquilo, que não fez uma escola de prática de pais, né? Enfim, lidando com isso tudo, me promove cada vez mais a estetizar, a pensar como isso pode ser traduzido, não só para minha filha, mas para um monte de crianças que tem que conviver com o medo, que tem que olhar o medo, né? Pois então, o espetáculo Boa Noite surge nesse momento, há 7 anos atrás, como uma inquietação minha, uma proposta de elaboração dos medos para as crianças, a partir de uma performance de um palhaço, de um limpador de jaulas de circo que almeja ser palhaço, trabalhando sozinho em cena e criando relações de ter que dormir para, no dia seguinte, possivelmente, entrar em cena como palhaço. E aí o ter que dormir é onde que acontecem os medos, o medo do escuro, o medo da solidão, o medo do morcego e todas as dificuldades que tem nesse espaço precário de trabalho. E aí, para a direção, a gente convidou Leonardo Garcia, do grupo Caravan Máscara, que é um cara que eu admiro e a gente já tinha muito em comum. A dramaturgia fui eu mesmo que fiz, a assistência de direção é do Alejo, e a gente compõe esse espetáculo junto e vai elaborando ele em sala de ensaio. Não é uma dramaturgia que vem pronta, então vai sendo elaborado em situações cíclicas de 5 minutos cada, e elas vão se organizando com o objetivo de o personagem ter uma boa noite de sono, para no dia seguinte conseguir ser um artista, ser pleno, existir. E me parece que o mais importante é o não acontecer, né? Essa dramaturgia que não acontece, que ela sempre volta para trás, porque ela não deixa a coisa acontecer. Isso alimenta o palhaço mostrar algumas habilidades. Bacana. Eduardo, eu queria que você compartilhasse com a gente sobre a expectativa da curadoria para escolher esse espetáculo e se ele dialogou, né, com o conceito que vocês pensaram para essa 18ª edição.
receber a companhia de vocês novamente no festival é sempre um grande prazer. Né? Acho que uma companhia com uma história tão grande, tão bonita, eu acho que é um trabalho que a gente tem de valorizar, tem de respeitar, né? Porque não são 2 anos, são mais de 20 anos, é isso que você falou, né? 20 e poucos anos. E então, assim, é um teatro de uma companhia sólida, de uma companhia estruturada, né? E que faz um trabalho ao longo dos anos que deve ser respeitado e valorizado, né? Dentro do panorama da curadoria, dentro da palhaçaria, que acaba sendo até um ramo, vamos dizer assim, um segmento do teatro infanto-juvenil, do teatro para criança, a diferença do espetáculo de vocês é o solo. Né? Vocês trazem um palhaço solo, com um resgate também do circo na sua raiz mais tradicional. Então isso é bastante importante, significativo, e essa é a aposta da curadoria em escolher vocês para este festival, né? Que estava bastante concorrido, que tinham outros espetáculos também muito bons, que infelizmente não puderam estar aqui com a gente. Né? O ideal seria se tivesse um festival de 1 ano, para poder fazer um grande panorama, um grande painel de tudo o que é produzido. Né? Quando você fala da questão dos medos da criança, tem um outro medo também do adulto que eu considero muito forte no trabalho, que é o medo de não dar certo o emprego. Né? Assim, eu quero um emprego e esse é um medo que pode não dar certo. Então esse medo, ele passa tanto pela criança quanto pelo adulto. Então acho que todos nós sentimos os mesmos medos ali dentro da história. A título de sugestão, já que é uma conversa, um bate-papo, né, assim, para fazer o apontamento, né, pensar em modificações do espetáculo, mas também assim, não é nada pronto, não é nada acabado, são só ilações, né, só elucubrações que a gente vai fazer aqui agora, para tentar contribuir minimamente, que seja com uma reflexão sobre o trabalho de vocês. Na dramaturgia, eu sinto que ainda fica tudo muito no medo. Né? A ideia é estimular, superar o medo. Né? Parece que falta ainda alguma coisa para que a gente saia desse medo e que me dê o alento, sabe? Que me dê tudo bem, tem o travesseiro com os olhinhos, que me dá uma certa segurança, né? Mas talvez ainda buscar mais esse lugar de não. Vamos vencer esse medo, porque senão eu fico só no nível do medo. Então me deu uma certa angústia como espectador. Como pessoa que trabalha também, me deu uma certa angústia de não ter dormido à noite, me apresentar para um emprego numa primeira vez sem ter dormido. A chance desse emprego dar errado era muito grande, percebe? Então assim, eu fui para casa com medo. Então assim, eu acho que falta alguma coisa, uma amarração no final, para que a gente consiga vencer esse medo, né, para que me dê um alívio e eu consiga, junto com as crianças, ficar tranquilo, não preciso ter medo. E, particularmente, também eu sinto eu estava até conversando com o Gibi ontem sobre isso, informalmente, eu tenho um pouco de insônia, né, eu não durmo tão bem também, então eu me vejo muito nesse lugar de quem precisa dormir, não sabe, assim, poxa, mas eu vou trabalhar amanhã, eu preciso dormir. E aí parece que é exatamente aquilo, as coisas vão acontecendo na casa e vão impedindo a gente. Então me traz para um lugar de desconforto um pouco grande que eu precisava da redenção, sabe? Eu queria sentir um pouco mais essa redenção para poder fazer, não, fique tranquilo, tudo vai dar certo, é só uma questão de acertar a mente, desligar um pouco, desconectar um pouco, você vai ter uma boa noite de sono, você vai ter... Né? Porque ele não tem a boa noite de sono, no final das contas, né? E já pega a malinha e vai para o trabalho. E eu fiquei bem angustiado, assim, cara, vai dar tudo errado. Vai dar tudo errado, né? Para essa personagem. Então, me faltou uma esperança de que as coisas iam dar certo para ele. Então, assim, essa é uma sugestão e uma inquietação de como plateia, tá? como espectador daquele trabalho que a gente estava assistindo. Né?
Aí algumas questõezinhas, assim, um pouco mais técnicas e práticas. Outra coisa que me incomodou bastante foi o fogo. E não fui só eu, tá? Eu senti assim, que do meu lado, lá na plateia, eu estava mais em cima, a hora que caiu o fósforo aceso no chão, as pessoas deram e eu também, uma fobiazinha, sabe? Porque assim, a gente tem assistido a episódios de tragédias, né, com fogo e tal. Acho que não precisa do fósforo, acho que dá para fazer aquilo de uma maneira... Tudo é tão mágico, né, de acender a luz e as coisas acendem, o relógio. Então, assim, a minha sugestão, até para não... Assim, mas tinha um risco real de um incêndio, né? Não sei. Mas a presença do fogo me incomoda como espectador, no sentido de saber que aquilo pode dar errado de alguma maneira. Né? Por mais tecnicamente seguro que vocês tenham ensaiado, que vocês tenham, né, feito isso várias vezes, um dia pode não dar certo. E assim, se fosse aquele dia ontem, eu já comecei a olhar para a saída, sabe, assim, onde que eu posso sair, onde que eu posso... Então, sugiro que o fogo... Usar uma outra estratégia ali para não causar também esse desconforto na gente. Uma outra questão que eu aponto, a questão do soltar a água, que tem muito no espetáculo, talvez limpar um pouco isso, a plateia não sair tão lavada, tão... Meu caderninho molhou tudo. E isso é um crime. Que fique registrado isso. Isso é quase um sacrilégio. Isso. Então, assim, tirar um pouco da água, e principalmente da água da boca, porque acabou chegando, né, a água da sua boca, nas primeiras pessoas da plateia, e eu senti também um certo... desconforto, mesmo assim, pós-pandemia, a gente, né, aprendeu a máscara, a cuidar dos fluidos, né, enfim, talvez se for manter, não sei, deixar isso mais para trás, para não chegar lá, o teatro aqui, né, é bem compacto, a plateia estava bem em cima, acabou chegando na plateia, né. Então, a minha sugestão é que isso fique ou um pouco mais longe, para que funcione também depois, a hora que for jogar de fato não ter nada, aí dá um alívio. Né? Mas como chegou das primeiras vezes até a plateia, então não funcionou o alívio final, porque chegou. Né? A boca que estava na água acabou chegando até a plateia. Tá? O que mais? Eu devia ter feito o caderninho. Se você lembrar, você fala depois. Então depois eu acho que eu vou... Mas a principal questão é essa, sabe? Assim, de ter uma amarração dramatúrgica, do meu ponto de vista, que cause a redenção, sabe? Assim, que justifique de alguma maneira que esse palhaço vai se dar bem, para eu ficar tranquilo, né? De que há alternativas para você ter uma boa noite de sono, para quem tem insônia, para quem passa por momentos como esse, assim, há maneiras, nem contar o carneirinho não deu certo, né, assim, então se nada dá certo, conversar com o travesseiro não deu certo, poxa, eu tô ferrado, só me resta Lexotan, sabe, assim, tudo que eu preciso então de um fármaco para me ajudar a dormir, já que tem todas essas intempéries aí para atrapalhar o meu sono, e me causa mais angústia porque é um sono necessário, dentro daquela relação de opressão, também de poder, né, de que a partir do momento que o dono do circo fala você precisa dormir, ferrou tudo. Talvez é aí que ferre para o personagem. Quando alguém me fala que eu tenho que fazer alguma coisa, eu falo, pronto. Né? Se talvez fosse um sono natural, eu falo, mas você se apresenta de boa, esse cara ia dormir numa boa, mas tem uma relação de opressão ali que está também personificado naquele boneco, né? Um pouco como ponto positivo também, assim, as pequenas sutilezas que vocês usam, né, do travesseirinho com olhinhos, isso é muito mágico, isso é muito bonito, né, o fiozinho dos carneirinhos, eu gosto bastante também, lindo, poético, né, então assim, tem signos visualmente muito bonitos, tem uma estrutura cênica muito interessante, muito harmônica, tudo casa, né, com esse estilo também de palhaço, com esse estilo de vida, né. Talvez não desmerecer tanto esse estilo de vida dele, que ele reclama o tempo inteiro, poxa, mas também eu moro num caminhão,
não tem uma menor estrutura. Não, mas ele está feliz naquele universo, né? Então, porque você não vai pensar assim, poxa, nada na vida desse cara tá arranjado, tá dando certo. Então, eu preciso mostrar que, apesar disso, é um lugar em que ele gosta de estar, sabe? Assim, o circense, né? O artista de circo mora, às vezes, dentro do caminhão e... Não sei, eu fiz uma pesquisa para saber se eles curtem ou não isso, mas a gente imagina que sim, né? Porque é a vida que eles escolheram. Né? E todo mundo um dia quis fugir com o circo também, para ter essa vida também, de sair apresentando. Então, talvez assim, pensar na dramaturgia, em pequenos ajustes, para ir auxiliando a minimizar esse sentimento um pouco complexos que pode causar na plateia. Mas é uma delícia de ver, né, tudo isso composto, casando dentro de uma linguagem que não é negligenciada, né? Então acho que isso o seu palhaço também a gente percebe que é um palhaço de construção segura, é uma construção muito segura do seu palhaço. Vamos lá, Capelinho. Boa noite, Circo Navegador. Boa noite. Gente, concordo muito com ele, a fala dele foi muito ilustrativa do que eu penso mesmo. É um espetáculo muito bonito com relação à cenografia, adereços. Vocês têm grandes achados ali visuais e, né, o negócio desenrolando, os carneirinhos todos bordados ali, é tudo muito, muito bem feito. Né? O circo de cavalinhos é lindo demais. A gente observar como, de repente, tudo vira um banheiro, é muito legal isso. O espetáculo de vocês é essa descoberta, essa surpresa que a gente tem na cenografia o tempo todo. Aquele fogão, é uma cômoda, de repente vira um fogão vermelho, só puxando assim. Vocês têm coisas muito lindas nesse espetáculo, cenograficamente, e de efeitos, de fazer assim, acender, que tudo funciona. Agora, realmente, a questão do seu espetáculo é a dramaturgia. Ontem, para mim, ele teve muitos problemas. Foi um espetáculo arrastado, foi um espetáculo sem ritmo, foi um espetáculo, muitas vezes, sem graça, sem humor. Então, isso é culpa da dramaturgia. Eu não vejo o seu espetáculo como um espetáculo sobre o medo das crianças. A não ser o momento que tem o trovão, a pessoa tem medo de trovão, a criança tem medo de trovão à noite. O seu espetáculo é sobre isso que o Eduardo bem falou, a ansiedade do dia seguinte, que todos nós passamos, né? Então, eu vou para Rio Preto de novo, eu vou ser debatedor amanhã, será que dessa vez vai ser legal? Ai, não consigo dormir, meu Deus, tomara que seja tudo bem. Todos nós temos isso, né? A ideia que você tem na mão é muito boa, né? Dormir, porque o dia seguinte eu quero estrear como palhaço, já tem uma ideia muito boa que a dramaturgia não acompanha. Então você apela para jogar água nas pessoas, que é o momento em que mais elas riem, é o momento em que as crianças mais... E você repete, eu vou te jogar mais água, tem toda a razão. E enche a boca e joga, isso é perigosíssimo, né? Depois de tudo que a gente viveu, uma pessoa que jogar água que estava na boca dela na plateia. Mas é um recurso que você repete demais porque a dramaturgia não segura você, não segura. Tem várias cenas que você não tem texto e você fica falando ai, oh, ai, o tempo inteiro. Você fala isso porque você não tem texto. A piada acabou. Por exemplo, no Carneirinho, quando surge o elefante, a piada é aquilo. Só que a cena continua, já acabou a piada. Mas você arrasta a cena mais um pouco para aqueles carneirinhos e já acabou a graça dela. Precisa dessa agilidade para você fazer mais graça, mais humor, mais rápido. Tipo, você deita para dormir várias vezes e não consegue, você demora demais. Tanto que um menino uma vez gritou, acorda, uma criança, que é o que eu queria gritar para você naquele momento. Acorda para esse espetáculo, ele está sem ritmo, você está demorando demais e eu não estou achando graça em nada. Então, você precisava ter mais piadas,
Por exemplo, toda a transformação do banheiro não tem texto. Você vai fazendo e mexendo e falando, ai, oi, oi, só isso. Porque você não tem o que falar. Então, assim, a astúcia é muito legal isso. Astúcia, mas você gasta também isso. A água você gasta. Deitar para tentar dormir você gasta. E realmente me deu a impressão ontem de que faltou ritmo e você apela para jogar água, porque tem muitas cenas que você faz e que ninguém ri, você mesmo ri. Então, por exemplo, eu anotei aqui, o papel que ronca, você vai uma hora e bate no papel, ninguém riu disso, só você. O fósforo, você fez aquilo com o fósforo, ninguém riu, você riu. Então, isso é fatal, isso é pecado. Não é você que tem que rir, é a plateia. As cenas não funcionaram. A cueca já tinha sido lavada no início. Você já mostrou a cueca do avesso. A cueca volta no final outra vez. Então, o seu espetáculo precisa ter coisas menos repetidas, mais diferenciadas, mais humor. Porque eu falei, nossa, de novo essa cueca. Nossa, de novo ele vai jogar água. Nossa, de novo ele vai demorar para fazer a cena, vai deitar e a gente fica esperando você acordar e fazer mais alguma coisa. Tudo isso é falta de texto. É falta de... E não necessariamente texto falado, mas assim, uma ação. Então, enquanto você está montando o banheiro, põe alguma coisa ali a mais, conta alguma coisa engraçada. Aí você vai tirar, bota para virar, demora demais, você não tem texto, então você também fica falando, ai, ai, ai. Quando você tira o negócio, enrosca em você, aí você precisa ajeitar antes de mostrar, a cena não funcionou tecnicamente ali, e também não tem texto. Entende? Eu senti muito isso. Cadê o texto? Cadê a graça? O pum também, já tem o pum no começo, aí você vai no final outra vez, e foi você, não foi você. A primeira vez foi perfeito, que o menino da plateia falou, não fui eu. Acabou, não precisa mais voltar para o pum, já fez. Então, o seu espetáculo é muito repetido, com as mesmas coisas, e não tem ritmo, demorou muito. Eu queria que acabasse logo ontem, fiquei muito incomodado com alguma coisa. Você estava me falando da trilha. Por exemplo, o travesseiro, quando vai passar fazer aquele número de equilibrismo, você fica, enquanto não tem uma trilha legal, não sei se ontem não funcionou, não tem uma coisa que você possa ir contando enquanto acontece, não tem... Você cansa de ver, entende? Fica pesado, fica cansativo, a cena, entendo, é legal, agora nós vamos fingir que o travesseiro está se equilibrando na corda, mas demora demais e você não tem texto e fica gritando. Então é um palhaço muito gritalhão, enfim... Foi um espetáculo com problemas, eu achei, mais do que soluções. Tem essas coisas muito bonitas que a gente vê, tem uma ideia muito boa, mas como você já fez outras vezes o espetáculo, pode ser que tenha sido um problema de ontem, pode ser que... Entende? Teatro é isso, uma vez funciona melhor que a outra. Ontem, para mim, não funcionou. Eu já vi... aquela plateia com outros espetáculos de palhaçaria que as pessoas se divertem do começo ao fim. Ali não, era muito difícil ver alguém rindo, a não ser que você jogasse água nas crianças, elas ficam naquele frisson, sabe? Fica um recurso fácil, que eu não estou conseguindo, com o meu texto, chegar nessa plateia, deixa eu fazer uma coisa física, jogar água neles, que eles vão rir. Me deu essa impressão, seu espetáculo. E é muito legal dessa curadoria. Trouxeram uma palhaçaria feminina, trouxeram outro dia uma palhaçaria musical.
vamos levar um solo também. Como é difícil fazer um solo, né? Como é difícil. Ficou para mim ali um exemplo de que, nossa, que boa intenção que não chega, que não atinge. Uma pena, porque, né, como ele disse, você tem seu palhaço, seu clown, você tem uma ideia boa, mas ontem não rolou. Para mim, infelizmente, eu queria ver esse espetáculo transformado, esse espetáculo mais engraçado, esse espetáculo com mais força, mais agilidade. Ontem não tinha ritmo. Comecei a me repetir já, Luciano. Acho que a minha contribuição para vocês é dizer mesmo isso, assim, honestamente, como eu saí de lá ontem. Assim, eu saí realmente preocupado, porque vocês têm experiência, vocês têm anos de estrada, vocês têm uma ideia boa, vocês têm uma cenografia exemplar. É tão maravilhoso ver as coisas se transformando. Isso para criança é tão lindo. Eu fiquei fascinado. Mas não teve graça, não teve humor, não teve ritmo. Já falei isso umas 10 vezes também. É isso. Eu lembrei o que eu queria dizer. Eu tinha esquecido. Fala. E tem uma outra mensagem no texto, que é assim, cada um tem o seu dom. Não tem mais ou menos isso? Uma fala que é parecida com isso? Né? Não, eu sou capaz, eu sou capaz de fazer. Eu não sou só um limpador de jaulas, eu sou palhaço, eu tenho os meus dons, eu vou lá e vou fazer. Então, assim, talvez fazer brilhar um pouco mais isso. Talvez deixar esse palhaço dormir um pouco, para que a gente fique aliviado, tá? Assim, apesar dessas intempéries todas, esses problemas, assim, estou tentando dar ideia, dar sugestão, acho que isso nem é legal da gente fazer, me desculpa, mas quero contribuir, né? Na melhor das boas intenções, assim, para contribuir, para arrumar isso, para que ele fique do jeito que eu acho que ele tem potencialidade para chegar. Talvez passar por esses problemas, mas chegar no momento e ter um texto bacana ali de redenção, de que, olha, apesar disso tudo, estou tranquilo, estou relaxado, eu sei, eu tenho meu potencial, eu vou conseguir, vou ter uma boa noite de sono. Aí ele acaba dormindo um pouco para poder acordar e eu tenho certeza de que ele vai. Porque eu estou preocupado com esse palhaço até agora, coitado, ele não vai, né? Assim, ele não vai conseguir a vaga depois de uma noite daquelas, horrível, tudo de mais trágico que aconteceu. Então, de repente, ele começar a vencer, medo primeiro, sabe? Assim, faltou, acho que, o vencer. Então, poxa, não, isso não vai acontecer, isso não vai atrapalhar meu sono. Eu vou dormir e dorme. Aí ele acorda e vai, e teve, e tem o cumprimento do patrão também, e ele conseguiu, e aí eu falo, né, tudo deu certo, graças a Deus, eu saio relaxado de casa. Quando ficar nessa lamúria que o Gibi apontou, né, do tô dando tudo errado, não vou conseguir, entende? Então, assim, não sei, são algumas sugestões para usar todo esse ambiente lúdico, mágico, que vocês visualmente criam em cena, para deixar a serviço também de uma dramaturgia que dê um pouco mais de conforto, um pouco mais de alívio para quem está na plateia. E, por exemplo, o que seria do mundo sem as coisas que não existem? Vocês arrematam o espetáculo com essa frase. O espetáculo não é sobre isso. O espetáculo não é. Isso aqui é maravilhoso, essa frase é linda. Mas fica descontextualizado. O espetáculo não é sobre isso. O que seria do mundo sem as coisas que não existem. Pelo menos não passou para nós isso. E uma coisa que foi fatal para mim foi você procurar o seu chapéu, porque você não sabia onde estava em cena. Aquilo não era marcação. Você realmente não sabia onde estava o seu chapéu. Demonstra que você se perdeu também ali, porque você não achou nem o seu chapéu, você precisou procurar ali, onde ele está, cadê? Então, um espetáculo mais redondinho, que você já tenha feito bastante, você vai saber, você vai pôr o chapéu num lugar, na hora que você precisar dele, você vai saber onde ele está. Ontem se entregou para mim de bandeja o seu despreparo, porque você não sabia nem onde estava o seu chapéu. Então, arrematou assim para mim, nossa, eles têm realmente problemas nesse espetáculo. Você dá uma pensada de novo, uma apertada nessa direção. Entende? É mais um exemplo que eu lembrei também da questão do chapéu. Luciana, você quer comentar sobre as observações?
Nem tem muito o que comentar. Ontem tivemos um pouquinho de dificuldade com algum equipamento técnico. Mas é o que é. Cada dia é um dia. Cada dia é uma apresentação. Isso. E assim, o trabalho lindo que vocês fazem, isso eu gostaria de realçar, de ressaltar, né? Veja talvez essas considerações nossas como contribuições, trabalho potente que vocês têm na mão. Né? Assim, um histórico de uma companhia muito potente. Acho que o trabalho que vocês fazem em São Sebastião é muito importante. Você falou uma cidade de 80 mil habitantes, vocês tocam um espaço. Então, assim, temos de valorizar e enaltecer o trabalho de vocês, que é maravilhoso. Né? Nesse trabalho, nessa sessão de ontem, foi que a gente precisava ver outras sessões, né? Acho que a consideração é essa. Vocês assistiram 50 minutos de uma obra que vem sendo apresentada desde abril de 2023. Então, você tem também o feedback. Vocês fizeram um recorte que fizeram dentro do que vocês assistiram. Perfeito. É uma pena que vocês assistiram essa. Talvez se vocês assistissem outra, o comentário seja outro. Com isso, a consideração é: isso não pode se transformar numa generalização. Se alguém aí tiver a fim de assistir, vai assistir a gente. Quem sabe seja uma outra experiência. Tem que ser visto, tem que ser visto. Nós temos aqui um documento audiovisual, e aí fica o convite, né? Entra nas nossas redes sociais, @circonavegador, segue a gente e acha onde a gente está e vai lá ver. Né? Tomara que sejam surpreendidos por algo que vale a pena. Todas as considerações são sempre registradas em todos os lugares. Eu falo que eu assisto a plateia, eu não estou de brincadeira. Eu assisto. Eu sei quantas cruzadas de perna ou não. Eu sei, o meu risômetro está instalado, independente do que eu ouço aqui agora. O risômetro está instalado, eu sei o que está funcionando, o que não. Claro, né? Você já esqueceu um monte de coisa na sua vida. Eu ontem esqueci o chapéu. Mas isso não condena uma obra. Isso é um esquecimento, isso é a vida do teatro. Sim. E aí, é claro, não devia ter esquecido, né? É uma coisa importante. Se você esquece a chave do carro, você faz o que? Você volta e pega a chave. Se você esquece o chapéu da sua cabeça, você volta e pega e mete na cabeça, porque que outra coisa poderia ser feita? Eu não chamaria de despreparo, eu chamaria de um lapso, um esquecimento grave, mas é só um esquecimento. Sim. Ele não passa disso. E a solução da cena se dá na cena, a solução da cena não se dá na crítica. Ela se dá na próxima cena. Fala, cara, o Dibli me falou, não posso esquecer esse chapéu. Nunca mais, né? Supostamente, eu esqueceria muito menos. Já esqueci outras coisas em cena que me deixou em situação apertada. A falha técnica do dedão que está grudando no sapato e não está saindo junto. É ótimo ouvir isso. É ótimo ouvir isso. É ótimo ouvir isso. Então, tipo, vai num Aviamentos agora, compra uma cordinha, amarra aquilo de tal forma que isso nunca mais te aconteça. Então, as indicações, elas apontam o que eu posso ajustar, eu vou ajustar, né? De dramaturgia, o que eu posso, que eu consegui enxergar, vai ser ajustado. O que eu não consegui enxergar vai ser o que é mesmo. E assim nós somos, né, gente? Nós somos feitos do que somos. Não tem cada sessão é uma sessão. Né? Acho que a magia do teatro está aí. Né? E outra coisa, ninguém é dono da verdade, né, Dibli? Eu não sou. E assim, a gente fala de impressões que são pessoais e a gente tenta contribuir. Né? Somos artistas e estamos no mesmo barco. E assim, só para a gente refletir mesmo sobre a cena, já que, né, a tônica desse debate é diálogo sobre a cena. Então a gente está dialogando, né, para tentar contribuir com o trabalho de vocês, que eu acho que vai, né, que tem potencialidade. Bom, eu queria agradecê-lo. Aleia, você queria acrescentar alguma coisa? Eu queria acrescentar, sim, que dentro da questão da dramaturgia, a gente quis trazer bem claramente que a pessoa, independente de criança ou adulto, nunca se sente preparada. Sempre tem alguma coisa que está errada aqui, eu não estou preparado, não sou bom o suficiente para fazer isso, aquilo. Tudo isso são questões que todos temos, inclusive idosos temos. Já, né, não só as crianças. E a gente leva isso desde o momento de ser criança até ser adulto. E, de alguma maneira, ele não sente que ele é um artista ainda. Ele não percebe que ele é um artista. Mas ele já sabe fazer e resolver um monte de coisas. Mas ele não acredita em si próprio. Quem
a partir da relação da imaginação com o travesseiro, que ele vai descobrir que ele realmente ele já sabe fazer um monte de coisas. E a partir daí que ele se empodera para ele poder acreditar em si próprio e ir embora todos os contratempos que aconteceram, conseguir ir para o seu próprio objetivo, né, para a sua existência, né? Então, os contratempos realmente ontem foram mais do que os normais, porque tivemos contratempos técnicos, um monte de coisa. E, então, a gente lidou, além dos contratempos que já estão criados dentro da peça, com os nossos contratempos como executores, né? A parte da técnica que deu problema, né? Alguma, que nem você apontou diretamente um ponto ali em que a criança falou acorda. Ali falhou o som. Eu que falei lá, meu aparelho desligou e foi um contratempo, uma coisa que não tinha acontecido nunca, mas desligou tudo, até achar a faixa e tudo mais, demorou aqueles segundos que a criança pode falar acorda, porque faltou. Então, esse é um contratempo. E embora isso, a gente vai, corre atrás e faz acontecer. E é a vida. E na vida a gente passa por isso. Então, o que eu queria trazer como resultado disso, assim, que é uma experiência ótima, também, inclusive essa conversa, né, para trazer um monte de situações que vão contribuir, que contribuem com a nossa criação. A gente nunca termina o espetáculo, né? Enquanto a gente está apresentando, a gente está criando e compondo e refazendo, né? A gente não faz de novo. Não faz de novo outra vez o espetáculo. Faz de novo, de algo novo. A próxima é uma nova apresentação. Então, a gente tem uma apresentação domingo, vai ser nova, vai ser outra apresentação. E eu vi essa, e aí eu tenho que conversar sobre essa, que eu vi sobre as coisas que eu vi funcionarem e não funcionarem. Então, esse foi o meu papel aqui. Com certeza. Reconheço muito a trajetória de vocês, já sei da existência do grupo há anos, mas eu vi um espetáculo com problemas e eu precisava dizer isso. Com isso. certeza, claro que isso. Eu acho que você usa uma palavra aqui agora que para mim fecha, que é a questão do empoderamento da personagem. Investir no empoderamento. No empoderamento. Eu acho que pegar por aí, para mim, eu acho que já dá um up muito grande assim, na dramaturgia, no porquê dessa história estar sendo contada, sabe? Falta esse empoderamento maior dele em algum momento ali. Se apropriar aqui. Isso, apesar de tudo isso, né, muito bom. Vai dar certo. Pra gente sair com essa esperança, né, Muito bom, muito obrigado. Obrigado mesmo. Pessoal, a gente que agradece então, né? Eu queria ressaltar essa trajetória de resiliência da companhia, que foi o que você falou, né? São mais de 2 décadas, né? Talvez esse palhaço precise aprender que essa companhia que tem que ter esse empoderamento, né? Que tem que realmente vencer esses desafios, os medos. E são contribuições mesmo para que o trabalho, igual a gente falou, cada apresentação é uma nova, que ela vá se reconstruindo, né, Tibi? Agradeço também a sua participação. Obrigado. Agradeço, Eduardo, mais uma vez pela participação. Obrigado. agradeço. Ficamos aqui com o podcast Diálogos sobre a Cena. A atividade ela é formativa e faz parte da 18ª edição do festival. Em janeiro, o Teatro para Criança é o maior barato. Realizado pela companhia Fábrica de Sonhos e pelo governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura, Economia e Indústrias Criativas. Até uma próxima!